Boa noite! Seja bem-vindo à live no balcão do cartório. Desta vez nós vamos falar sobre cultura organizacional, sobre como manter uma cultura da Lei Geral de Proteção de Dados no seu cartório. Pode parecer meio batido falar de LGPD, mas já faz mais de um ano, certamente, que você começou esse movimento. E manter essa cultura para que isso não se perca é muito importante. Então eu vou dar as boas-vindas para quem está entrando aqui, que eu gosto de sempre ver os primeiros. Eu sou Sabrina Gomes Regra, CEO da Cartório Flix. Olá, Isolda. Olá, Ludmila, Rodrigo, Camila Souza. Sejam muito bem-vindos. Vou falar para vocês hoje, então, sobre cultura organizacional no cartório, LGPD, o papel do DPO. Então a minha dica é: compartilha essa live, põe ali no aviãozinho, chama o teu líder se tu quer fazer alguma ação estratégica, se tu é DPO, convida a tua equipe para assistir essa live, para a gente dar uma reacendida nesse tema LGPD, porque faz parte da cultura e da cultura forte de um cartório. A gente está treinado sempre. Oi, Carmen, seja muito bem-vinda. Rodrigues, tudo bem? Ali, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero, deixa eu ver. Batida jamais, tem muita rotatividade. Ludmila, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para reforçar esses assuntos importantes. Justamente por isso. Porque a gente implanta, e eu já vi muitos esforços quando eu era consultora de cartório, sempre se fala do sistema de qualidade, mas quando eu trabalhava muito com isso, eu visitava cartórios que eu via pela internet que eram super graduados, premiados, muito bem certificados, mas quando a gente vai lá dentro, a gente vê que o cartório está precisando de muita coisa. Então, o que aconteceu de um ponto até o outro, que houve todo um investimento de capacitação, de engajamento de equipe, de planejamento, para que depois de 1 ou 2 anos esse cartório estivesse com problemas de novo. Quando a gente fala de trabalhar um sistema de gestão, a gente fala de uma crescente, de uma cultura, de enraizar o jeito de ser. E é sobre tudo isso que eu vou falar hoje, então. Cultura organizacional e como fazer. Então, para tudo que eu vou falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos falar também sobre excelência, porque a cultura, sobre o jeito, sobre a alma do negócio, sobre como as pessoas se comportam. Vamos relembrar um pouco da LGPD e depois eu vou trazer para vocês muitas dicas de como reacender essa chama dentro do cartório, para não deixar esse investimento se perder e só relembrar que a LGPD existe depois que aconteceu algum problema e a gente diz: nossa, mas eu achei que estava tudo em dia e aconteceu um problemão aqui. Um incidente com vazamento de dados, um pedido de um titular de dados que ninguém mais lembrava como fazer, as políticas desatualizadas. Então é um tema muito importante para que a gente não seja pego de surpresa. Muitos líderes me disseram: mas não, a LGPD eu já implantei, ok. Lá no ano de 2000, eu falo com orgulho, né? Eu implantei logo que começou, foi na pandemia, em 2020 eu implantei. Legal, mas como é que tu tá mantendo isso aceso? Quantos funcionários foram embora nesse processo? Quanta gente nova você contratou? Como os provimentos foram mudando e o jeito de trabalhar foi mudando? Então, certamente as políticas que você escreveu, né, com base no mapeamento de dados que foi feito, de tratamento de dados pessoais, foi mudando, então precisa revisar. É hora da gente se ligar sobre cultura. Então vamos lá, gente, dando boas-vindas aqui. Obrigada pela tua contribuição, Ludmila, é bem isso. Vou chamar meus clientes, live rica. Maravilha, Ludmila. Deixa eu ver o que mais.
Exatamente, nunca achar que fazer as adequações uma vez e acabou. A cultura organizacional de um cartório, o que é cultura organizacional? Se ouve muito esse termo, né, em empresas. É um termo que descreve uma combinação de atitudes, de comportamento das pessoas, que pode envolver a missão, os valores, as expectativas que movem todas as pessoas. É o jeito de ser da instituição. Ali, as regras pode ser que tenham regras muito bem definidas quando a gente se fala de um sistema de gestão com políticas claras, mas pode ser que as regras não estejam claras e aí a cultura fica meio enfraquecida. Quando não tem uma cultura forte, os gestores da equipe e a própria equipe eles ficam sem rumo. Os funcionários entram no cartório e olham, tá, mas como é que as coisas funcionam aqui? Ninguém fez uma integração consistente, ninguém explicou o que se faz e o que não se faz aqui dentro. E aí, quando as coisas não estão muito claras, tudo pode parecer óbvio para o líder, quando as coisas não estão muito claras, o que acontece? De repente, uma atitude estranha de um funcionário pode passar batido. Quando a gente está muito fechado com quem a gente é, quando a gente está muito fechado, principalmente com a LGPD, com o nosso comportamento frente à proteção de dados, quando a gente está muito fechado e combinado quanto à excelência do atendimento, quanto à nossa entrega, a gente se reconhece, qualquer atitude de um funcionário que não esteja conversando com quem nós somos é um berro. E os contrastes aparecem rápido. Mas se a gente não tá com uma cultura forte, não existe regras claras, um funcionário começa a fazer diferente, ninguém percebe, o outro também, e aí a gente vai perdendo aquela energia. E no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pode começar a perder a segurança nesse processo. E um dia nós tivemos políticas atualizadas, um dia nós implantamos a LGPD. Sim, nós já treinamos a nossa equipe, mas faz tempo, então a gente vai perdendo aquela conexão com o aprendizado. E aí entra, por exemplo, um novo funcionário que já não é treinado para o processo, porque lá no início a gente fazia, mas agora esqueci, aí eu deixei acumular 2, 3 funcionários, eu vou fazer no mês que vem, acabo não fazendo, e aquele funcionário entra no processo e sem o conhecimento e o comprometimento com a Lei Geral de Proteção de Dados, o comportamento que ele tem que ter de política interna de privacidade, começa a normalizar um novo comportamento. É aí, por exemplo, que eu vejo muitos líderes sofrendo ainda por uma coisa tão básica, que é o uso do celular dentro do ambiente de trabalho. Mas por que você não colocou uma política? A gente coloca, mas eles não seguem as regras, ok? Mas cultura organizacional, gente, é sempre falar a mesma coisa. Na casa da gente, todo mundo tem regras que a mãe e o pai colocaram e que a gente lembra muito. E essas regras, se serviram muito bem pra gente, a gente leva para a criação dos nossos filhos, para a formatação da nossa família. Na minha casa se cantava parabéns todos os dias no aniversário, cantava um bolinho, acordava a pessoa, entregava o presente ali, de manhã cedo. Até hoje eu levei essa cultura para minha casa, para minha família, e sei que a minha família vai levar, minhas filhas vão levar essa cultura para a família delas, porque aquilo trouxe alegria, aquilo trouxe um sentimento de amor. A mesma coisa é a cultura do cartório. As coisas que funcionam precisam ser mantidas. Mas como é que se faz isso, Sabrina? Eu sei. E as pessoas me procuram para reclamar do atendimento. E puxa, eu tinha um sistema de qualidade. Eu fiz todo um treinamento de atendimento e isso se perdeu. Por que se perde e não vira cultura? Primeiro, o papel do líder no processo. O líder precisa liderar, é redundante, mas o líder precisa fazer a frente deste processo
daquilo que é valor dentro do cartório. Por isso que se fala no planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico ele deixa claro a nossa missão, os nossos valores, o nosso jeito de trabalhar, né? O que são os valores? É aquilo que para nós é muito forte, deixa claro aquilo que a gente faz aqui dentro e aquilo que a gente não faz. Então, o planejamento estratégico, quando a gente vai lá para a LGPD, falar de segurança da informação, nós respeitamos a confidencialidade dos dados tratados, nossas ações estão pautadas na privacidade e na proteção de dados. Quando a gente se posiciona, inclusive no planejamento estratégico, com essa visão de proteção de dados, coloca valores relacionados a isso, as pessoas que vão entrar no futuro para começar a trabalhar no cartório vão imediatamente entender, aqui se cuida da segurança dos dados, por isso eu estou sendo capacitada. A integração do funcionário é uma coisa muito importante também quando a gente fala de cultura. No momento em que eu selecionei um funcionário, ou eu posso procurar funcionários que já tenham cursos da LGPD, se não, na pauta da integração eu recebo o funcionário no cartório, apresento para todo mundo, falo aquelas regras básicas de uma integração, né? O horário de trabalho, quem vai te treinar, qual é o setor. No momento de assinar os documentos, a própria pessoa do departamento de pessoal precisa saber dos termos da Lei Geral de Proteção de Dados para também informar esse funcionário. Então, quando se fala de cultura de proteção de dados, desde a integração até os documentos, a gente ressalta os porquês deste cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados. E tu vai receber um curso que é um dos primeiros que tu precisa fazer para trabalhar no cartório, porque nós valorizamos a proteção de dados. Sabe quando vira um slogan? Então, tanto em relação à qualidade, à excelência, ao atendimento, tudo aquilo que para nós é valor, precisa ser relembrado o tempo todo. E aí eu vou falar de algumas dicas para vocês de como criar essa cultura, além do planejamento de dados, do planejamento estratégico, além de colocar a missão na parede, para que a gente possa manter. Porque uma das queixas que eu tenho visto dos titulares de cartório é o DPO, né? Puxa, eu implantei, mas o meu DPO começou a dar problema, eu acabei demitindo, não contratei outro DPO, porque até treinar de novo, então meu processo tá meio solto, eu vou dar um jeito. Mas quando a gente joga esse eu vou dar um jeito ali pra frente, daqui a pouco passa 1, 2 anos, tudo mudou dentro do cartório, e a gente não pegou mais as rédeas desse processo e se perdeu. Então todo o investimento em conhecimento, em políticas, nas ações, no comportamento de privacidade e proteção de dados dentro do processo de trabalho foi se perdendo porque a gente não manteve acesa essa chama. Quando a gente relembra, né, os 10 passos do provimento da governança e do tratamento de dados, primeiro, é dever do controlador, que é o titular do cartório, nomear o encarregado da proteção de dados. O encarregado da proteção de dados ele tem que ser bem capacitado, né? Ele tem que entender desse processo, também com capacitações que visam o exercício da liderança. Não é qualquer pessoa, é uma pessoa que também já tem exercido e tenha condições de controlar esse processo. Esse encarregado da proteção de dados, ele vai, ou junto com a consultoria, ou sozinho, mapear as atividades que tratam dados pessoais dentro do cartório, em todos os setores, lembram? No reconhecimento de firmas, no protesto, nas escrituras, no registro, nas certidões. Qual for o cartório que vocês têm, vai identificar todos os processos que tratam dados pessoais no administrativo, claro, porque o departamento de pessoal trata muitos dados pessoais dos titulares de dados, que são vocês, funcionários no caso, né? Terceiro passo,
Depois que eu mapeio todos os dados e vejo esse fluxo, e vejo o início, o fim e o tempo desse processo, eu vou fazer um relatório de impacto para poder avaliar ainda os riscos das atividades para ver se alguma coisa saiu se alguma coisa, para tentar medir aquilo que pode sair fora do processo e criar planos de ação para poder me proteger. Aí eu vou comunicar aos clientes, eu vou adotar todas as medidas de transparência para informar os titulares de dados como eu trato os dados pessoais aqui dentro daquele cartório. Eu vou definir e implementar uma política de segurança da informação que vai traduzir como eu mapeio, como eu cuido de cada dado no setor. Eu vou definir e implementar uma política interna de privacidade e proteção de dados que é do balcão para dentro, o que se pode fazer e o que não se pode fazer dentro do cartório, como por exemplo, o celular, não pode utilizar o celular dentro do horário de expediente, não pode baixar um arquivo executável, as coisas que podem gerar riscos de um hacker ou até mesmo de um incidente, de mandar um e-mail errado, sem conferir. Então a política interna é uma política que fala do nosso jeito de trabalhar, né, com a privacidade e a proteção de dados. Aí eu vou criar os procedimentos internos, né, para poder mitigar os problemas que eu vi, como por exemplo, nós chaveamos as pastas de noite agora. Antigamente se deixava tudo espalhado sobre o balcão, porque a gente estava fazendo a conferência, agora nós guardamos, chaveamos. O celular é um celular corporativo, não se leva para casa, porque a gente apaga os dados do WhatsApp de tanto em tanto tempo. Nós não utilizamos o celular pessoal no ambiente de trabalho, não se usa o e-mail pessoal para trocar informações com clientes, enfim. A política interna, ela fala muito do que pode e o que não pode fazer. E isso fecha mais uma lacuna, fecha mais qualquer brecha de incidente e vazamento de dados. E aí zelar para que os terceiros, os fornecedores, estejam em conformidade com a LGPD também. Não basta só fazer com que eles assinem o contrato, mas que eles estejam capacitados de alguma forma para tratar bem os dados que vocês vão passar para que eles operacionalizem, né? O departamento de pessoal, a segurança, as câmeras, enfim, tudo aquilo que vai de alguma forma manipular os dados para vocês, dos titulares de dados pessoais. E treinar e capacitar os prepostos. Então, existem vários estágios da Lei Geral de Proteção de Dados que precisam ser verificados, implantados no sistema, né, na governança, e vejam que se passar um ano e a gente nunca mais falar de LGPD depois de toda essa jornada, a gente pode perder muito e colocar muita coisa em risco. Se no meio do caminho eu troquei o departamento de pessoal e não me certifiquei de que aquelas pessoas tratam dados adequadamente, se no meio do caminho eu treinei um funcionário, contratei um funcionário novo, 5 novos funcionários, eles entraram e sequer entendem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não receberam a política interna para saber o que pode e o que não pode fazer, essa cultura vai se perdendo. E aí a gente vai falar lá, no passado a gente tinha, mas a gente perdeu. Então cultura é o nosso jeito de ser. Cultura é valorizar tudo aquilo de bom que nós temos, tudo aquilo que é valor, e manter essa tradição acesa. Então, tanto quanto no atendimento, quanto na gestão para excelência, quanto na Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez implantado esse sistema, nós precisamos manter essa chama acesa, especialmente para não descobrir um dia que a gente tinha, que o líder contava que estava funcionando e não estava, e vai descobrir isso de repente com um grande incidente e não está preparado para todos os impactos que pode acontecer. Então, contratou, deixa eu ver o que a Ludmila disse, contratou um colaborador, já oriente quanto à importância, exatamente,
Já faça ele fazer a capacitação. Na Cartório Flix nós temos essa trilha, né? Faz a conscientização da LGPD, faz o treinamento da política interna de privacidade e proteção de dados, assina os documentos. Entendi. Olha como essa empresa me capacita, como esse cartório tem processo de segurança da informação. Entrega todos esses documentos para o departamento de pessoal e a pessoa aí pode começar a transitar, porque ela aprendeu sobre as regras do cartório, e não só as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, mas a política do funcionamento do cartório, o que se faz, o que não se faz, qual é o banco que a gente paga, qual é o ticket que se usa, que dia que se paga as coisas. Existe uma cultura, existe um jeito de ser da instituição, e a Lei Geral de Proteção de Dados ela precisa ser mais uma a ser revisitada sempre, está sempre acesa, desde o processo de integração até a revisão da manutenção desses dados a partir de agora. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Então já falamos de cultura, já falamos sobre os problemas de uma cultura fraca dentro da instituição. Não foi uma nem duas vezes que eu já vi, como falei no início, cartórios mega certificados, mas a cultura fraca, porque eu terceirizei esse processo de certificação, de premiação, muito legal, mas não virou cultura, então eu não sei por que eu estou usando as coisas e eu deixei de usar. E aí eu vou perdendo a energia do sistema de gestão. A mesma coisa pode acontecer com a LGPD, só que na LGPD, num sistema de qualidade, nós temos a ameaça de um cliente reclamar. A gente consegue conter, mas na Lei Geral de Proteção de Dados, as ameaças que podem entrar, nos surpreender, elas são muito grandes. Desde um hacker, até a perda de dados de um servidor, até um fornecedor que não se preparou e que ignorava todos os processos da Lei Geral de Proteção de Dados, que de repente entra, eu troquei o cara da manutenção do ar-condicionado, que eu tinha um contrato da LGPD com ele, mas eu troquei para gerar economia. Aí o meu funcionário sugeriu um cara que atendia ele lá e começa a entrar um novo prestador de serviço aleatório, sem um contrato. E esse prestador de serviço leva documentos embora ou tirou uma foto interna de um cartório, de dentro do cartório, que pegou um cliente e postou. Esse novo funcionário, esse novo fornecedor deveria ter sido capacitado por este funcionário do administrativo. Não pode se perder os porquês de toda a estrutura da Lei Geral de Proteção de Dados. Alguém internamente precisa relembrar. E esses critérios normalmente estão mais enraizados no DPO. Mas e se o DPO saiu do cartório? O titular do cartório precisa se preocupar com essa manutenção. Então, quando eu falo de cultura, uma das sugestões da minha experiência é ter um comitê de pessoas que debatam tanto a qualidade quanto a Lei Geral de Proteção de Dados. Não pode estar na mão de uma pessoa, tem que estar na mão de um grupo de líderes. Claro que isso vale para um cartório grande. No cartório pequeno também a cultura é mais fácil de se enraizar. Agora, se o cartório for grande, grupos de pessoas preparadas para a LGPD e um comitê que discuta junto com o DPO e o titular do cartório, o operador, o controlador, para que as decisões sejam tomadas em grupo e todo mundo entenda os porquês. Assim a gente ajuda como liderança a criar essa cultura. Se o DPO for embora, outro líder está capacitado para assumir esse processo. Também podemos, como a gente já está com essa cultura enraizada, a gente pode contratar agora um DPO terceirizado, porque já estava funcionando, pode funcionar agora, né? Então, a Resiliência, por exemplo, a empresa da Cartório Flix, ela agora é DPO de cartórios. Então, bom, se houve essa troca, agora eu posso contratar um DPO terceirizado, porque esse DPO vai entrar, vai fazer um diagnóstico, que é o serviço que a Resiliência faz, analisa como estão os dados, atualiza, resgata as informações e as capacitações de todo mundo,
E aí segue sendo o DPO terceirizado da instituição. Ou você vai treinar esse DPO na Cartório-Flix, um novo DPO, para que ele siga fazendo esse processo da Lei Geral de Proteção de Dados no seu cartório. Lembrando que o compliance, a segurança da informação, requer regulamentos internos, né? Onde a gente atribui a responsabilidade, onde a gente diz o que se faz e o que não se faz, e esses regulamentos eles precisam estar vivos. Uma vez no semestre, o líder precisa tratar também da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do cartório. Por que se assinar cada capacitação um termo de responsabilidade desses funcionários com a LGPD? Porque isso envolve, quando eu me capacitei e assinei um termo de compromisso de que eu estou atento às regras, eu sempre vou pensar 2 vezes antes de desconsiderar se pode ou não pode. No mínimo, eu vou perguntar para o meu líder porque eu me esqueci. Então, o funcionário capacitado com um termo de responsabilidade, sei que existe um controle, que existe, fui capacitado e me comprometo com o meu processo. Então, isso mantém a consciência viva. Mas a gente precisa lembrar sistematicamente como é quando a gente educa uma criança. Sistematicamente nós temos que falar sobre isso. Se vocês forem olhar no YouTube da Cartório-Flix, deve ter assim umas 20 lives de LGPD. Hoje, quando eu pensei, puxa, eu vou falar de LGPD de novo, mas tem tanta coisa para falar sobre manter essa cultura acesa. No cartório que eu trabalho, todos assinamos. Perfeito, Oliver. Arte Oliver. Tem que assinar, porque todo mundo está comprometido. E também é uma comprovação do controlador, do titular do cartório, de que, puxa, ele capacitou e vocês não simplesmente receberam a capacitação, mas assinaram um termo de compromisso com isso. Olha como isso envolve mais. E manter esse assunto ativo nas reuniões é uma coisa muito importante para que a consciência permaneça. Porque o óbvio, parece que é óbvio, eu quero que as pessoas sorriam no atendimento, eu quero que as pessoas demonstrem agilidade no atendimento, eu quero que os meus funcionários cuidem dos processos da Lei Geral de Proteção de Dados para evitar um vazamento ou um incidente. Eu quero que meus funcionários se sintam seguros de me avisar se acontecer algum tipo de incidente, para que logo se faça um relatório de não conformidade. É óbvio que eu quero. Eu falei isso lá em 2020. Eu falei isso em 2021, quando eu treinei as pessoas, agora no início do ano. Mas o tempo vai passando e se a gente não toca mais no assunto, não cola. Eu preciso, para gerar uma cultura e para falar dos meus valores de cartório, excelência no atendimento, prestação de serviço de qualidade, conhecimento, proteção de dados, são valores e precisam estar escritos na parede, precisam fazer parte das pautas de discussão de vocês nas reuniões. E aí nós vamos falar um pouco, para a gente finalizar, como criar essa cultura. Eu vou trazer dicas para vocês, para que vocês criem o hábito de resgatar esse tema dentro do cartório. Já passou, já implantei. Tem líderes que nem estudaram provimento ainda, simplesmente não, a gente precisa, me adequei, mas a gente precisa agora voltar lá e fechar todas as lacunas, fazer uma jornada de capacitação, incluir a capacitação e a conscientização da LGPD no programa anual de treinamento de funcionários. Se você contratou funcionário e não mostrou a política, nossa, vai atrás dessa lista de gente, senta numa sala e faz essa capacitação para resgatar esse tema, para que não se perca, porque uma cultura forte, ela pode ser criada desde o primeiro funcionário e depois que você implantou pode sair muito caro se você tem que fazer tudo de novo. Então, já que você implantou, mantenha aceso, crie um calendário e traga a LGPD para o debate. Uma dica que eu tenho para criar a cultura de proteção de dados: missão, visão e valores do cartório, o significado, dizer por quê.
Se você não tem planejamento estratégico, também não tem problema, mas colocar aqui o que é importante para vocês desde o momento da integração, líderes. Aqui nós valorizamos o atendimento, a dedicação, a empatia com o cliente, a agilidade, o conhecimento e a proteção de dados. Diga o que é importante para você que estudou para ser titular de cartório, o que é importante que tenha no seu negócio, que tu não abre mão. E sobre isso tu precisa compartilhar sistematicamente com as pessoas 4, 5, 6 valores que tu não abre mão e que tu quer ver nas pessoas. Não precisa ser pessoas que nem bonequinho que repete sempre a mesma coisa, não. O meu jeito de atender bem é um jeito, o da minha colega é outro, mas a essência de atenciosidade ao cliente é a mesma. A proteção de dados, ela tem que estar como um valor porque ela representa os porquês da nossa instituição capacitar tanto, envolver tanto. Então, que valores vocês têm que querem que rode na cultura do cartório? Que palavras vocês gostariam de usar para descrever esse cartório? Isso pode estar traduzido no planejamento estratégico e abrir em vários objetivos, e nós temos curso de planejamento estratégico dentro do plano de gestão para cartórios, que é um curso de gestão totalmente desenvolvido para cartórios, mas se você não quiser fazer o planejamento estratégico, pelo menos defina que valores vocês têm, qual é o propósito dessa instituição e dissemine isso numa reunião. Faça um café da manhã, cada um leva uma coisa e falem sobre esses pilares que fazem parte dessa equipe e que cada um carrega um pouco, porque uma equipe forte é uma equipe que comunga dos mesmos valores, aí a gente se reconhece e se compromete mais. Quando a gente fala da LGPD, então, mais uma vez, dentro do planejamento estratégico, fortaleça a LGPD, indique as pessoas para estudarem sobre o tema, explique por quê. E é por isso que a cada contratação de um novo funcionário, a primeira etapa é receber uma capacitação, a integração desse funcionário no cartório e a capacitação para a LGPD. Quando a gente fala o é por isso, as pessoas começam a se conectar com os porquês do cartório e confiar nesse processo, e aí elas começam também a defender esses valores, tanto que se algum funcionário passar e não for capacitado, os funcionários mesmo vão dizer: fulano ainda não fez o treinamento, vocês esqueceram, porque eles compraram a ideia e eles querem ver essa ideia funcionar, porque isso representa a identidade desse funcionário, né? Faça questão de que as políticas de proteção de dados elas estejam atualizadas. Leve em alguma das reuniões do cartório a política, compartilhe com os funcionários para que eles leiam e tragam para vocês o que pode ter mudado na política, o que não é mais assim. Não precisa ser uma grande capacitação, reuniões que vocês sentem, vocês levam a política, enviam por e-mail: gente, na semana que vem eu quero fazer uma reunião sobre a nossa política e ver o que mudou. E eu quero contar com a opinião de vocês para a gente atualizar essa política. Então, crie uma agenda anual da LGPD. Essa semana nós falamos de LGPD. Essa semana nós vamos todos nos atualizar sobre os processos. Nós vamos olhar o nosso jeito de trabalhar. Já entrei dentro de cartórios que foram atualizados, em que eles pararam de triturar o papel, em que eles pararam de guardar as pastas de encaminhamento, começou a tudo ficar de novo sobre o balcão. Eu sigo muitos cartórios aqui pela Cartórioflix aqui no Instagram, e às vezes eles mesmos filmam as imagens internas do cartório e a gente vê os documentos todos por cima da mesa de novo. Por quê? Porque começou a se perder a cultura da Lei Geral de Proteção de Dados, assim como começou a se perder a cultura da qualidade há um tempo atrás. Então é muito importante que, assim como se tem uma auditoria, quando se fala de programa de qualidade, existe uma auditoria anual em que todos os processos são revisados, em que todo mundo revisa um checklist de critérios de qualidade,
dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, também é importante que se faça esse diagnóstico anual. Isso é um serviço que a Resiliência faz. Diagnóstico anual, a consultora vai lá e revisa todos os pontos da LGPD para ver se o DPO manteve o sistema, para ver se as pessoas estão ainda dentro do processo, para ver se a política interna de privacidade conversa com a realidade do cartório e se a política de proteção de dados, aquela que está lá na parede do cartório, ainda traduz o processo de tratamento de dados de vocês. Então, se atualiza, se capacita os funcionários novamente, se revisa, mantém os documentos atualizados e toca o baile. Então, a semana da LGPD é muito importante para manter aceso e para conferir, que é responsabilidade do controlador, se o DPO está mantendo esses dados em dia, se o DPO está fazendo o serviço dele. Isso é super importante. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Falava sobre isso hoje, me sinto importante diante do cliente, ao resolver algum conflito e até mesmo ao ouvir um obrigado pelo atendimento. Exatamente, Ju Freitas. Quando a gente reconhece os pontos fortes que a gente tem e como equipe, e a gente é fechado nesse processo, a gente se identifica como time. Então a cultura, ela cria time, a gente pode ver os grandes times, né? As pessoas ficam enlouquecidas. Meu marido não compra roupa vermelha, não, porque é uma cultura. Eu não compro vermelho porque as pessoas começam a se posicionar em defesa daquilo que elas acreditam. E isso dentro do cartório é muito forte. Quando a gente tem uma cultura forte de como nós funcionamos, como a gente é bom nisso, que valores a gente carrega, cada funcionário defende isso e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa ser inserida nesse processo de reuniões, de revisão anual, de atualização das políticas, de treinamento contínuo dos novos funcionários que entraram, de pauta de reunião setorial em que se fale também da LGPD, para que esse tema fique aceso e para que as pessoas sigam com o olhar de proteção de dados, um óculos de proteção de dados nos comportamentos internos e não se perca todo o investimento que foi feito na segurança da informação. Gente, dúvidas? Deixa eu ver aqui, eu fui respondendo alguns de vocês. Eu quero agradecer a presença de todos. Essa live vai ficar gravada. Se vocês tiverem dúvidas em relação à realização de um diagnóstico, a gente realiza. Se vocês precisam capacitar pessoas, entrem em contato com a Cartório Flix, vamos atualizar esse processo. Se vocês precisam de um DPO terceirizado porque o teu DPO saiu, você não recontratou, nem tinha pensado nisso, entrei no fim do ano, a Resiliência pode te ajudar nesse processo também, mas acima de tudo, integrem a LGPD como um valor dentro do cartório, assim como a excelência no atendimento, a proteção de dados, ela é imprescindível para o bom funcionamento do cartório. Então, resgatem os laços com a Lei Geral de Proteção de Dados, reativem esta cultura. Dentro do YouTube da Cartório Flix tem muito treinamento gratuito sobre a LGPD. Dentro das trilhas da Cartório Flix nós temos uma trilha especializada com curso para o departamento de pessoal na LGPD, com curso total do DPO para que ele aprenda a manter esse processo. Então, assim, não vai faltar recursos para que vocês estejam em compliance com a LGPD. E desejo uma excelente noite de descanso para todos vocês. Obrigada pela presença e até a live da semana que vem. Ótima noite de descanso para todos.